Tô de volta com o empolgante assunto de inteligência artificial na arte. Tá incrível, tem muita gente postando muita coisa, eu já postei também algumas imagens, se você não viu, vê lá, tá no Instagram, tá no ArtStation, tô colocando em todos os lugares os experimentos. Só que a gente tem um probleminha ainda nisso, que é o quê? A inclusão. No vídeo anterior, eu falei sobre o Midjourney, que é fechado, né? Você tem que pedir autorização e tem toda aquela coisa. E acabaram-se os meus créditos, então, para eu poder criar mais, eu teria que pagar. Eu não vou fazer isso, lógico, né? Porque isso aqui tá tudo muito novo. E eu acho que não é o momento ainda para isso. Mas eu achei uma solução e essa solução é muito legal. Ela só é um pouquinho mais lenta, claro, e não tem uma usabilidade tão boa quanto é lá no Midjourney, mas funciona muito bem e gera resultados incríveis. Então vamos direto para lá. Eu vou deixar o link na descrição e eu estou falando do Disco Diffusion. Ele, quando eu comecei, estava na versão 5.4, eu acho. E agora tem essa versão 5.6 com um gerador de retratos, que eu ainda não entendi direito como funciona. Mas o legal é que eu decidi, eu vou apoiar aqui o Disco Diffusion, divulgando vídeos aqui que eu fizer, né? Cada descoberta que eu fizer, eu vou colocar vídeo aqui, então vai ter uma área aqui no canal só para essa parte de arte, né? Usando inteligência artificial. Para tornar tudo mais acessível, os criadores usaram o Colab do Google, né? O Google Colab, para fazer, né, toda essa programação, né, para deixar aqui tudo um pouco mais prático para a gente. E aí, a grande vantagem é que basta você ter uma conta no Google que você consegue acessar, né? E praticamente essa conta no Google, se você já está assistindo o YouTube dando like, é sinal que você já tem essa conta. Então agora, com isso aqui, você pode perceber que tem muita letra, tem muita coisa, tem programação, porque o Colab é como se fosse um Jupyter Notebook. Para quem é da programação, para quem trabalha com Python, vai saber o que é isso. É um tipo de caderno que você pode adicionar textos usando o formato Markdown e você pode também rodar pequenos códigos, né? Pequenos e, nesse caso aqui, grandes códigos, né? Como é que funciona aqui o Disco Diffusion? Eu já vou rolar direto para a parte que a gente precisa mesmo de verdade, que é a parte do prompt. Lembra que lá no Midjourney a gente coloca Imagine e escreve alguma coisa? Pois é, aqui ele está bem aqui, ó, nessa parte aqui, ó, prompts. Você vai rolar até essa parte de prompts. E aqui tem text prompts. E aqui esse tem esse 0, 2 pontos e o 100, 2 pontos. O que você vai apagar para digitar o que você quiser está nesse 0 aqui. E aí a gente tem que tomar um cuidadinho, por isso que eu estou gravando o vídeo, porque tem esses detalhes. O que está entre aspas, você vai apagar. Então eu vou clicar aqui, tirar isso aqui tudo, inclusive essa vírgula Yellow Color Scheme, porque é um esquema de cores amarelas aqui, que aí tudo que você fizer vai puxar para o amarelo. Vou tirar tudo que está aqui. Então ele vai ficar assim, ó. Pronto. Agora eu posso digitar o que eu quiser aqui, que a inteligência artificial vai processar. Lembra que lá no Midjourney eu pedi a cidade de Diamantina ao pôr do sol? Eu vou fazer a mesma coisa aqui em português. Então vamos lá. A cidade de Diamantina ao pôr do sol. Pintura. Olha. Então tá aqui o meu prompt. Eu só não lembro se eu já testei pintura a óleo em português. Não sei, vamos ver. Eu já testei com oil painting e funcionou muito bem, mas beleza. Vamos tentar portuguesar tudo. Beleza, eu deixo isso aqui. E a próxima coisa que eu tenho que fazer tá bem aqui nessa parte. Depois do prompt aqui, tá vendo que tem diffuse? Então, esse difuso é que vai fazer essa difusão aí, que vai criar, né? Essa arte, por isso que ela é até boa, porque ela começa do zero e vai difundindo tudo ali para poder gerar uma imagem. Esse display rate
representa o momento que vai exibir o progresso do que está sendo feito. Nesse caso aqui está 20. Eu gosto de colocar 5, porque a cada 5% de avanço vai aparecer uma imagenzinha aqui embaixo que você vai ter noção. Como demora um pouco, deixando assim você vai saber se está indo para o lugar bom ou se está indo para o lugar ruim, você pode cancelar. E esse número de batches aqui é a quantidade de resultados que ele vai te mostrar. Se você colocar 50, aquilo que eu pedi, cidade diamantina ao pôr do sol com pintura a óleo, vai gerar 50 imagens diferentes. Cada uma de uma forma diferente que ela vai tentando ali adivinhar ou gerar ali para que você possa escolher. Como eu acho muito, geralmente eu faço duas variações. Para mim tá mais do que suficiente. Você pode colocar 3 também, que eu acho que, né, das 3 você acaba escolhendo uma, ou se a variação for muito, muito forte mesmo, você pode acabar escolhendo todas, né, aí você fica no lucro. Beleza, então vamos lá. Vai em Prompts, depois vem Diffuse e muda esse Display Rate, aí eu coloquei 5, mas é do seu gosto. E a quantidade de tentativas aqui, né? Então, pronto. Agora vem o grande segredo. Aqui em cima, nesses ajustes, é o nome do arquivo. Então, aqui vai ser Time to Disco, aí 01, 02 e tal. Nesse caso aqui, eu vou mudar para Diamantina. Vou colocar um hífen, não precisa, mas eu gosto sempre de colocar. A quantidade de passos. Aí o que acontece? Cada interação que ela vai fazendo é um desses passos. Aqui são 250. Não gera uma qualidade assim muito boa, fica um pouco mais artificial. E aí, mexendo bastante, eu vi que algo entre 500 e 800 é muito bom. Só que, claro, isso também aumenta o tempo que você vai renderizar. No caso aqui, eu vou deixar 500, porque eu tenho feito alguns testes e tem funcionado muito bem. Outra parte aqui é isso aqui, ó, é a largura e a altura para esses modelos. Tá vendo que tá 1280 por 768? Esse aqui é o valor de X e o outro é o valor de Y. É o máximo que dá para fazer com essa versão gratuita, né, do Google Colab. Não tem nada a ver com o sistema aqui de inteligência artificial. O que acontece? Esse Google Colab, ele aloca, né, o Google aloca uma máquina, né, um computador, uma máquina virtual, e essa máquina virtual vai rodar o que você está pedindo para ela rodar. Né? Como a versão é gratuita aqui, ela vai alocar uma máquina que não é tão veloz e que não tem tanta memória, né? E para a inteligência artificial, quanto mais memória você tiver, melhor. Então, se você coloca um número maior do que esse aqui, vai dar um erro. É um erro alguma coisa, que é um erro de falta de memória. Então, para imagens na horizontal, né, você deixa 1280 por 768 e usa aquela dica que eu dei lá no Artbreeder, que é um outro sistema, para poder aumentar o tamanho dela. Se você vai publicar na web, você nem precisa se preocupar, que esse tamanho aqui já está ótimo. Aí, se você quiser fazer na vertical, para publicar no Instagram e tal, aí você só inverte aqui. Ao invés do 1280 aqui, você coloca 768 e aqui o 1280. Pronto, está resolvido, aí você faz na vertical. Só que eu voltei para o padrão porque eu quero fazer como thumbnail do vídeo. Então, desse vídeo aí, que você já deve ter visto até o resultado. Beleza? Feito isso, então, passos, o nome e a resolução. Essa aqui, geralmente, você não precisa mudar, a não ser que você quiser na vertical. Se você quiser quadrado, usa 768 por 768 e não 1280 por 1280, que senão vai dar também erro. Né? Então, agora que está tudo aqui, tem um grande segredinho. Eu, geralmente, usando lá no início o Google Colab, eu vim aqui célula por célula, apertando esse botãozinho aqui de play. Hoje em dia, não preciso mais disso, né? Por causa da inteligência artificial, que eu usava muito pouco o Google Colab. Agora eu tenho usado mais, então é lógico que tem que ser produtivo. Então, para você também ser produtivo, basta que você venha aqui nesse menu aqui, ó, Runtime, e selecione
Run All. Se tiver em português, eu nem sei se tem opção para português. Deve ter. Deixa eu ver se tem opção de traduzir aqui. Deve ter. Se tiver opção de traduzir, aqui é tempo de execução, rodar tudo. É esse primeiro aqui. Então, você vai clicar em Run All. E aí, ele vai falar que esse notebook, né, o disco de Fusion, ele não é de autoria do Google, né, e aí você tem que falar, olha, confio ou não confio? Aí eu vou colocar rodar de qualquer forma, run anyway. Agora, vai falar que ele pede muita memória RAM, lembra do que eu falei? E aí, para você ter um melhor, você deve assinar o Colab Pro. Eu tenho usado e não precisa. Só tem umas coisinhas que eu vou te falar daqui a pouco. Então, aperta OK novamente. E aí, agora, ele já começou a rodar, tá vendo aqui a setinha? Ele está fazendo, checando o status da GPU, está gerando algumas coisas. E agora veio na parte de preparar o HD, né? Onde vai ser salvo o arquivo. E aí ele pede uma permissão para acessar os drives do Google Drive, né? Então, você vai pegar ali uma partezinha do seu Google Drive, que você já tem, se você tem conta no Google, e vai fazer uma conexão. E aí eu vou colocar que sim, e agora que vem algo que dá medo. Eu vou selecionar aqui, só não vou mostrar essa parte aqui porque tem o meu e-mail, mas nessa parte aqui, ó, eu vou te mostrar isso aqui, ó. Isso permitirá ao app Google Drive para o desktop as seguintes ações, tá vendo, ó? Você pode ver, editar e excluir todos os arquivos. Dá medo, né? Dá medo, muito medo disso, né? Mas, como eu sei que é confiável aqui, e é o aplicativo Google Drive para o desktop, né? E eu já vi os códigos aqui, que não tem nada demais, e isso aqui é algo que é usado por milhares de pessoas, eu confio. Claro que vai de você. Se você não confiar, crie uma conta do zero e coloca lá, porque se for o caso de apagar, você não vai perder seus dados. Então eu vou aqui em permitir. Feito isso, agora é deixar rodar. E aí eu vou para essa parte aqui, para a gente já começar a ver o que vai sair. Tá vendo que cada uma dessas células estão sendo rodadas aqui. A gente chama isso de célula, tá? Lembrando, dá para fazer animação também, mas eu não vou mostrar nesse vídeo porque é bem mais complexo. Eu estou só arranhando a superfície para que você também tenha interesse, mas nós vamos fritar nisso aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tem muita coisa legal por vir. Aí tem uma parte aqui, eu acho que é bem aqui, que vai começar a aparecer assim que ele tiver entendido aqui o que você pediu e vai começar a funcionar. E lembra que eu coloquei um progresso de 5 em 5%. Enquanto isso, eu vou deixar você com algumas imagens que eu já criei usando o disco de Fusion. Curta aí. Aí, ó, agora já começa a aparecer alguma coisa aqui, ó. Começa assim, lembra que eu falei da difusão aí? É isso, ó. É algo muito difuso que vai tomando alguma forma. Então, a gente está com progresso aqui de 1%, quando chegar em 5%, vai aparecer alguma coisa. Enquanto isso, eu só preciso te mostrar mais algumas coisinhas aqui. Olha só, como você sabe que uma célula já foi executada? Dessa forma aqui, ó, quando aparece esse Vzinho verde. Ah, e se deu problema? Vai aparecer um X vermelho, tá? Então aqui é uma das dicas. Como ele está parado agora, ele vai entrar no loop dessa célula aqui de difundir. Então é essa aqui, já entendeu o prompt e tudo, e agora ele já está trabalhando. Aí algumas coisas sobre o Google Colab, né, que não é especificamente sobre a inteligência artificial aqui, é o Google Colab. Você vai ser desconectado se você, a versão gratuita, lembrando disso, você vai ser desconectado se você deixar aqui, por exemplo, abrir
uma nova aba ou esquecer que ela está lá, né? Então você tem que estar sempre por aqui dando uma olhada. É o tempo inteiro? É ficar aqui 1 hora, 2 horas enquanto está fazendo? Não, não é o tempo inteiro. Lembre-se sempre de fazer, aí você vai navegar na internet, ou vai criar alguma arte, ou vai fazer alguma coisa. Sempre volte nessa aba e vá olhando o que está acontecendo. Nisso você já garante. Outra coisa, se você utilizar demais o Google Colab, que ficar gerando muitas coisas, ele vai acabar te alocando uma máquina não tão poderosa, ela é mais lenta, né? E aí vai tornar o processo ainda mais lento, né? Então, mas isso também se resolve como? Aguardando o momento, cuidando da sua vida, fazendo outras coisas e voltando depois e recomeçando. Mais uma dica essencial. Você está vendo esse botão aqui, ó, Copy to Drive? Ele me ajuda muito. Por quê? Eu já sei que o site discodifugio.com vai apontar para o Google Colab mais recente, né? Igual nesse caso aqui da versão 5.6. Isso é muito tranquilo. Mas quando eu copio para o Google Drive, o que eu faço? Eu posso fazer algumas modificações aqui, igual uma das modificações que eu fiz foi comentar aqui, enquanto eu estava tentando lá lembrar, colocar um comentário aqui nesse display rate para saber o que é esse número de bits aqui. Principalmente isso aqui, ó, para eu poder guardar o 1280 por 768, eu colocava aqui uma dica, né? Eu vinha aqui, né, usava o Markdown, que é igual aqui, ó, você percebe que tem Basic Settings. Isso que está escrito aqui, ó, Basic Settings, é esse comando aqui, ó. Você usa esse hashtag, @markdown, e coloca essas outras hashtags aqui, que isso aqui significa que é um título, né? E aí você coloca em negrito, né? Que aí você usa esses 2 asteriscos e escreve o que você quiser. No caso, eu poderia traduzir para ajustes básicos, né? E aqui é onde você pode colocar esse tipo de coisa. Então, o que eu faria? O que eu fazia? Eu vinha aqui, copiava aqui esse Markdown e só colava nessa parte aqui, ó, ou seja, cadê ela? Cadê o width and height? Esse aqui é o steps, é esse aqui, ó. Antes dela, aqui, eu clicava aqui e apertava Enter e digitava. Dica, 1280 por 768. Aí pronto, eu poderia colocar, eu colocaria como dica máxima, né? Valor máximo. Eu poderia colocar qualquer valor abaixo e aí eu não iria esquecer o que está digitado aqui. Isso é muito prático, né? Facilita bastante quando você faz esse tipo de coisa. Tem que entender um pouquinho de programação? É bom, mas como eu te mostrei, basta você copiar isso aqui e colar, né? Então, se você cometer um erro, você vai ter sempre lá o original, né? Então, não tem problema. Então, use esse Copy to Drive para resolver, esse problema e fazer suas próprias alterações. O que vai acontecer também quando você vai copiar, que eu nem sei se eu vou poder fazer aqui, é que vai falar assim, copiou, mas alguns ajustes não puderam ser copiados. Vai ter um errozinho, uma mensagem de erro. Então, você vem aqui em editar, vai em Notebook Settings, tá vendo aqui? E aí você coloca aqui, ó, isso aqui você vai deixar isso aqui marcado quando você for salvar, que aí você também não vai ter problema. Vamos ver como é que tá saindo? Olha, tá saindo alguma coisa, hein? Já deu para ver que é pôr do sol. E já tá em 18%. Tá vendo que demora, né? Mas vai valer a pena. Espero que sim. E se não valer a pena, basta mudar o prompt lá e ir aperfeiçoando. Então eu volto quando estiver pronto. É isso, o resultado foi esse. Essas são as 2 imagens que saíram, que você está vendo na tela. Mas aí você pode se perguntar, como você conseguiu acessar essas imagens? Porque quando a gente está fazendo ali, terminou uma, ele já passa para a próxima. Como você consegue? Lembra que teve aquela autorização para o Google Drive? Então, dentro do Google Drive, na raiz lá
você vai ter uma pasta, e essa pasta se chama AI, em maiúsculo. Quando você clica, você tem algumas pastas aqui. No meu caso aqui, eu tenho outras compartilhadas e tal, com outros cadernos também e tal, mas aqui eu tenho essa pasta aqui, ó, Disco Diffusion. Dentro do Disco Diffusion, vai estar salvo aqui os modelos, que é a parte da inteligência artificial que tem toda a programação, as imagens iniciais, que eu não falei sobre isso, vai ficar para vídeos, mas para próximos vídeos, mas é como se fosse assim, você dá uma imagem de início e ela continua a trabalhar, ao invés de você dar um texto, né? E aqui Images Out, que é a saída. Quando você clica em saída, você tem todas as que já foram feitas, né? Lembra que lá no Colab tinha aquela opção aqui, ó, de colocar o batch name aqui? Então, esse batch name é o diretório. Você vai ver aqui que tá aqui, ó, Diamantina, e tem esse hífen. Por isso que eu falei que nem precisava, né? Mas acabando eu me acostumei e passei a deixar assim mesmo. Diamantinha. Ixi, ainda escrevi errado. Se você notou, coloca no comentário lá na hora que eu escrevi. Mas tá, então eu tenho Diamantina e as imagens estão aqui dentro. É isso. Espero que você tenha gostado. Espero que você crie. Se você achou difícil, não se preocupe, é mais complicado mesmo, principalmente se você não tem noção de programação e tal, é um pouco mais complicado, mas como você pode ver, os resultados são muito bons. E o mais legal, né? Você não vai gastar nada com isso, a não ser que você queira assinar o Google Colab, né? Mas enquanto isso, é ótimo. E aí, o que você está achando? Inteligência artificial realmente é a nova era da arte, a nova era de tudo? Deixa nos comentários aí o que você acha, tá? Além de tudo, se tiver dúvida também, deixe nos comentários que eu vou dar uma mãozinha, beleza? Então, abração, até o próximo vídeo. Tchau!